Fala galera, beleza? Hoje estou aqui com um amigo meu, a gente já se conhece faz alguns anos, fizemos alguns projetos juntos, que eu acho que a gente vai acabar comentando aqui também, que é o Rafael Spoladori, ou Spol, ou Rafa, do jeito que vocês preferirem. E aí, beleza, Spoladori? Como que você tá? Beleza, Felipe? Satisfação estar aqui trocando essa ideia contigo. Queria já começar fazendo uma pergunta assim um pouco diferente dos outros. Para quem acompanha os outros, a gente falou muito de início de carreira, nem sei se aqui a gente vai falar disso. Eu queria já chegar falando de produto. É um assunto que eu vejo várias opiniões aí divergentes no mercado. Eu acho que tem bastante formas novas aí de enxergar produto do que 10 anos atrás. E o Rafa, ele mudou também de trampo e tal, não faz tanto tempo assim. Então eu queria que ele definisse aí o que ele acredita que é produto hoje, o que ele faz no trampo dele hoje, como que é isso, o que ele já viu no passado, viu no futuro. E aí no meio do caminho a gente vai conversando e vocês vão entendendo quem que é o Rafa também. Legal, cara, esse é um assunto muito vasto e eu gosto muito da ideia de que eu trabalho com produto, ainda que eu nunca, no que as pessoas chamam de carreira, né, me planejei para trabalhar com produto. Então, acontece que, no caso, eu trabalho com produtos interativos, né, que acaba sendo internet no final, mas também, enfim, interfaces e tal. E acredito que é principalmente por eu ter tido a oportunidade de, nos anos 90, aprender a usar computador antes da internet ser muito difundida. Então eu consegui, talvez, de forma vocação mesmo. Eu acho que eu tenho uma certa vocação para isso. Ou seja, nunca foi planejado, eu nunca falei vou estudar para trabalhar com isso. Então é algo que eu costumo dizer que eu sou fluente em internet, no sentido que ainda que eu precise estudar e acompanhar as coisas, isso para mim é muito natural. Então, eu tive a oportunidade de começar a usar computador aos 10 anos, que é em 92, começar a usar a internet em 95, que é tido como a data onde a internet começou a ser comercial, né, 95. E em 98 eu já consegui o meu primeiro trabalho como beta tester de uma startup mineira aqui no Brasil. E tudo isso foi muito natural, assim, simplesmente porque eu gostava de tentar entender, primeiro, por que as interfaces eram como eram, por que as interações se davam como se davam, né, ou como ainda se dão. E essa curiosidade mesmo me fez me aproximar do que hoje a gente chama de produto. Eu como PO, né, eu sempre trabalhei meio que como PO, desde quando nem era esse termo que usava para definir PO, era analista de produto, né? Então eu sempre tive proximidade com isso de forma natural, por curiosidade, tá? Agora, você me fez uma pergunta, né? Eu não vou fugir dela. O que é um produto? Porque eu também acredito que trabalhando com produto me fez pensar sobre coisas que não são só online e nem são só interativas e não são só digitais. Então, por exemplo, a privada, né? Onde você faz ali as suas necessidades, aperta um botão e aquela coisa que você não quer por perto vai embora. Isso para mim é tecnologia e é um produto, entendeu? Então, o produto para mim me faz muito pensar em coisas que estão no seu dia a dia e você às vezes nem pensa naquilo como um produto de tão bem estado da arte que ele já está introduzido no seu dia a dia, tá? Eu não sei Então, se você viu, eu sei que você ainda vai falar mais dessa parte, mas não sei se você já viu é um meme, né? Mas é um meme real que o cara ele para na frente de um bebedouro e aí o bebedouro tem um QR Code que o cara tem que escanear, baixar um app, apertar um botão para sair a água. Aí foi até um dev que postou isso. Falou, putz, tomara que eu não esteja fazendo isso com meus usuários, sabe? Porque, pô, você tem uma merda de uma torneira ali, por que você não põe um botão em vez de fazer o cara baixar um app, né? Então, assim, essas perfeito. paradas bizarras que, tipo, é produto também, né? E aí a gente tá querendo, acho que, transformar tudo em digital, né? Então, tipo, um bebedouro que é só enfiar um botão, você mete um app. Pra quê, né? Mete um botão ali. Então, será que a Perfeito. gente também não faz isso dentro do digital mesmo? A gente não acaba complicando as paradas e acaba se perdendo um pouco nessa ideia de produto, né? Como que é teu dia a dia hoje? Que assim, tipo, o que que você faz? Como que chegam as coisas para você? Tipo, pra galera, porque tem gente que vai assistir isso aqui que nunca trabalhou numa empresa de verdade que tem uma área de produto. O que chega em você? Chegam ideias? Chegam soluções? O que você lida no dia a dia? Cara, talvez assim, contando que eu trabalho com isso
basicamente, né, resumidamente, desde 98, então são 24 anos trabalhando com isso, essa pergunta ao longo do tempo eu responderia ela de formas diferentes. Mas hoje, para mim, chegam basicamente de demandas de negócio, tá? Que precisam. A intenção principais dessas demandas de negócio são mexer em alguns indicadores, ou seja, entrar mais dinheiro ou mais transações, ou, enfim, diminuir determinados chamados no atendimento, por exemplo. Você precisa alterar esses indicadores a partir dessas demandas. E aí você conduz isso. Eu até vejo um trabalho do PO como é legal que essa brincadeira que eu faço funciona tanto quanto em português quanto em inglês, né? Mas em inglês seria Product Octopus, entendeu? Ou seja, você é um cara que pega demandas de lugares diferentes, de áreas diferentes, e vai ter que traduzir isso num produto, entendeu? Ou seja, como as pessoas vão usar isso, que chegam de áreas diferentes, e vão mexer nesses indicadores que eles pedem, né? Esses indicadores, como eu falei, às vezes podem ser mais usuários, menos chamados, né? Mais dinheiro, mais transações, maior ROI, menos churn, né? Então, é esse o meu trabalho. Então, eu me vejo também, às vezes, como um tradutor, assim. Eu preciso entender o que o comercial quer, que chega na linguagem do comercial, para traduzir isso em tecnologia que os técnicos vão entender. Então, um diferencial que eu procuro ter é de entender o problema junto com quem traz o problema, entendeu? Porque daí eu consigo traduzir ele melhor do ponto de vista de tecnologia também. Então, no meu dia a dia, assim, a minha rotina é essa. Chegam demandas que eu preciso traduzir isso em um produto em algum momento do tempo, entendeu? E esse processo de tradução, o quanto ele é opinião e o quanto ele é baseado em dados? Porque você falou de indicadores, aí já vem na cabeça uma coisa muito exata, né? Só que aí, tipo, é muito fácil você manipular um indicador para ele responder o que você quer, né? Então, por exemplo, bora ter menos chamados de tal assunto. Cara, você pode piorar tanto que a pessoa nem chega naquele problema e aí ela vai acabar os chamados daquele assunto. Então, assim, eu acho que o indicador ele é bom, só que ele também pode ser perigoso, né? Se você falar, eu quero aumentar a receita, aí, por exemplo, você pega um sistema de pagamentos, que deve ser parecido com as coisas que você trabalha. Tá bom, para aumentar a receita, tira a checagem de fraude. Automaticamente a receita vai aumentar. Mas será que quanto a gente vai ter de chargeback depois, sabe? Então, assim, o quanto esse indicador ele pode ser levado ao pé da letra e aí onde que entra a tua função de produto? É você Perfeito. Que vai tomar essa decisão de bora ignorar esse dado e vamos na intuição, ou, cara, a gente vai fazer esse dado, mas a gente está fazendo uma parada que não faz sentido para o usuário, sabe? Onde está esse equilíbrio? Está contigo, está com o cara de negócio, está com o dev? Quem que toma essa decisão? Cara, perfeito. Eu acho que, assim, é muito difícil ser objetivo nessa resposta, porque esse é um assunto muito amplo, tá? Eu estou trazendo a minha visão da parada, claro, por isso que sou eu que estou falando. Mas só citando um case que eu já vivi, que era, eu trabalhei numa empresa uma vez que o mote era sempre seguro churn, entendeu? Ou seja, galera, o que a gente precisa fazer para segurar o churn? E como eram só estratégias de curto prazo, né? O que eles faziam? Eles pegavam aquele produto, pacotizavam ele de forma diferente, trazia algum benefício do tipo assim, assine agora e ganhe 3 meses com desconto de tanto, entendeu? E assim eles conseguiam manipular o churn, porque na verdade a quantidade de pessoas que estavam saindo, eles investindo milhões, era a quantidade de pessoas que eles conseguiam trazer de novo. Para daqui a 3 meses. Eles estavam barrigando o churn, né? Eles só estavam empurrando o churn para frente. E aí, ali na frente, daqui a 3 meses, ia de novo, tá aumentando o churn de novo. O que a gente vai fazer? Uma super promoção, entendeu? Então, isso é problemático, porque eu era aquela pessoa na sala que dizia, né, às vezes de forma indireta, mas muitas vezes de forma direta, eu falava, e se a gente melhorasse o produto? Entendeu? Ou seja, esse é o problema do indicador. Tem até uma lei, que agora eu esqueci, eu não vou procurar, que eu não vou achar. Mas um cara, uma vez, ele falou isso, que quando você adota um dado para ser uma métrica, ele passa a ser uma má métrica, entendeu? Porque você consegue, na verdade, trabalhar só para manipular aquele dado e, na verdade, aquele dado passa a medir o seu esforço de alterar aquele dado, entendeu? Então, assim, nem sempre isso acaba sendo a decisão mais inteligente. O que eu procuro fazer no meu dia a dia, tá? E aí tem um pouco a ver com o meu perfil.
Eu acredito que sim, existem pessoas com perfil de, por exemplo, estudar, a ponto de ser um PO totalmente data-driven, ou, enfim, que consegue, pelo conteúdo que acumulou, tomar decisões melhores do que as que eu tomo, tá? Mas, sinceramente, e como eu já estou nisso há muito tempo, eu considero um pouco também a minha intuição como um componente dessa decisão, entendeu? Então, assim, eu costumo olhar bastante para o dado e eu ser muito mais data-oriented, né? Ou seja, orientado pelo dado do que direcionado pelo dado. O dado, para mim, diz uma coisa, eu, como um cara de produto que reconhece, inclusive, em outros caras de produto famosos, que a gente nem precisa citar aqui, mas na indústria, se você olha, tem caras de produtos que muito mais tiveram sucesso por darem espaço para sua intuição também, além de outras coisas, do que só abrir mão de tudo que você talvez pode colaborar para falar, não, eu vou seguir só esse dado, tá? Então, no meu dia a dia, eu costumo olhar para os dados como algo que se soma à minha capacidade de decisão. E assim, pelo meu histórico, e sendo bem modesto, né? Tem Achei que algum você ia de... meter um histórico de atleta, mas eu vou deixar você prosseguir. Não, dado o meu histórico assim, que eu tô nessa já há 24 anos, entendeu? Eu consigo fazer isso na média, pelo menos, entendeu? De trazer boas soluções de produto que tenham um pouco da minha intuição, da minha orientação a dados, do que o negócio traz de necessidade, entre outras coisas, entendeu? Até porque, assim, no dia a dia, muito mais do que decisões, ou seja, além das decisões que você tem que tomar como PO, tem também ali um trabalho de comunicação, de documentação, que às vezes faz muito mais diferença na qualidade do seu trabalho do que, digamos assim, a sua iluminação para tomar a decisão definitiva sobre um determinado problema, né? Teve um gesto que você fez aí, quem está só ouvindo talvez nem viu, nem percebeu, mas você falou de carreira em uma hora e você falou entre aspas a carreira. Tipo, qual que foi a tua ironia ali? O que que você vê hoje da galera que está aí buscando uma carreira, né? Que foi o que você falou entre aspas, que você tipo discorda ou que você fez diferente e acha que deu certo? Qual que seria uma opinião controversa aí sobre carreira? Eu acho que você deve ter alguma pela forma que você falou sobre carreira. Cara, eu acho que uma das coisas ruins que o mercado de trabalho às vezes transparece ou leva para as pessoas é a ideia de que você, sendo igual a todo mundo ou a quem se deu bem, você vai se dar bem, entendeu? E eu não acho isso. Eu acho, na verdade, que todas as pessoas são diferentes, ainda que você possa agrupar elas em arquétipos próximos, assim, do tipo, esse é um cara mais racional, esse é um cara mais emocional. Mas ainda assim existe uma gradação que difere mesmo essas pessoas umas das outras, entendeu? Então, assumindo que todas as pessoas são diferentes, eu nunca trabalhei projetando uma carreira, do tipo, eu quero trabalhar com isso. Tudo para mim foi acontecendo por acaso, conforme eu exercitei a minha curiosidade, o meu interesse, entendeu? A minha dedicação, o meu compromisso com o trabalho. Então, eu conheço pessoas com perfis que projetaram a sua carreira e foram cumprindo os steps ali, todo dentro de um timeline, e isso deu muito certo, entendeu? Eu não sou essa pessoa. Então, quando eu digo carreira, a minha carreira ela é o que aconteceu nos meus últimos anos. Mas daqui para frente, o que vai acontecer, eu não tenho assim um plano, um projeto, entendeu? Eu costumo dar vazão à minha curiosidade, ao meu interesse, e por enquanto eu estou, digamos, satisfeito. E aí, claro que, sendo assim, existe uma questão que e se eu fosse de outra forma para alcançar, digamos assim, alguma métrica que seja estabelecida como métrica de sucesso? Por exemplo, ter muito dinheiro. Eu acho que eu com certeza poderia ter alcançado isso, mas eu teria abrido mão de quem eu sou, talvez seria menos feliz, entendeu? E, enfim, não estaria tão satisfeito quanto eu estou tendo menos dinheiro, sendo exatamente quem eu sou, entendeu? Eu acho que esse ponto de carreira, você falou bem aí dessa questão de quem você realmente quer ser, sabe? Eu lidero bastante gente já faz algum tempo e eu tenho visto principalmente dentro do mercado nacional, no mercado de fora eu não estou vendo tanto isso, pelo menos não nas minhas últimas atuações. Eu estou vendo um foco muito, muito grande na carreira
e parece que isso é uma coisa descolada do contexto que você está. E para mim isso é um grande erro. Então eu falei com pessoas, e recentemente várias pessoas, onde o papo era egocêntrico na carreira da pessoa. Só que uma carreira, por definição, se a gente está falando do mercado corporativo, do mercado privado, ela impacta no resultado da empresa. E eu acho que as pessoas que começam a ficar nesse mundinho da carreira e do seu planejamento próprio, elas correm um risco gigante dela se deslocar desse mundo onde o resultado que importa é a empresa e o resultado vira a carreira dela. Só que para mim é impossível, sabe? Tipo, como uma pessoa vai ser bem sucedida se ela não causou impacto importante nas empresas que ela estava? Então, o que você fala de não focar na carreira, né, que foi o que você falou, não é que você também está a esmo, né? Você sabe o que você quer, mas você não está fazendo disso o seu dia a dia, né? Tipo, eu tenho duas tarefas para priorizar. Eu vou priorizar que me dá mais inputs para minha carreira, ou eu vou priorizar que vai me dar mais outcome para a empresa que eu tô. E eu tô vendo bastante gente, isso me preocupa muito, focando no que vai dar inputs para minha carreira, sabe? Putz, mas eu queria ter esse case no meu portfólio. E não, tipo, não, isso aqui gera mais resultado para a empresa. E eu não sei se você enxerga isso. Eu vejo uma mudança nos últimos anos sobre isso, talvez até uma mudança geracional. Só que isso me causa muita preocupação, porque eu acho que a gente vê times maiores, times mais inchados, porque talvez está cada um correndo atrás da sua carreira. E ninguém está realmente preocupado em fazer o que a gente tem que fazer para entregar o produto, ou para entregar o projeto, ou para entregar o nome que a gente quiser dar. Então, você viu isso, porque acho que é legal aqui a gente é mais velho, né? Você é mais velho que eu, mas também já estou nessa faz uns 15 anos. E eu via mais para trás muita gente preocupada em gerar resultado na empresa. E hoje eu estou vendo mais pessoas preocupadas em gerar resultados para si próprias. E eu acho que, na verdade, isso daí é um tiro no pé. Quanto mais você tentar gerar resultado para sua carreira, você vai gerar uma carreira fake, porque você não vai estar gerando valor para ninguém. Talvez você tenha um monte de história bonita para contar, mas de número mesmo, de resultado, de crescimento da empresa, você talvez não vai ter muita coisa para falar. Então, Sim. tipo, queria a tua opinião sobre isso, assim, e eu acho que você vai na contramão, né? E como que as outras pessoas veem isso, sabe? Tipo, você também não é julgada por não estar se preocupando tanto com a sua carreira? Cara, sim, mas também vamos tentar responder isso, né? A primeira coisa que eu ia dizer é a seguinte: hoje, como a informação ela se difundiu de forma muito rápida, né? Existe a questão do storytelling também, né? Ou seja, a sua carreira vira o seu storytelling. Então tem muita gente que mantém e tem uma carreira, de novo, entre aspas, né? Estou colocando entre aspas porque, assim, apesar de talvez nunca trazer os resultados, ou não ter resultados para apresentar na sua carreira, tem um storytelling. E o storytelling, às vezes, ela tem muito mais apelo do que os resultados, né? Então, eu conheço vários casos sobre isso. Cara, isso que você falou também sobre o lance egocêntrico, né? E já está começando nas universidades, né? Você sabe, eu faço faculdade, um dia eu ainda termino, né? Mas, assim, eu lembro quando eu ajudei o pessoal aqui a fundar a empresa júnior, né, da área de TI ali da faculdade, que juntou engenharia de software e sistemas de informação numa mesma iniciativa, né? Eu dei um startup nisso, ainda que eu não consegui criar, mas era engraçado falar com outras empresas júniores, onde o cara que fundou a empresa júnior, e na verdade eu queria entender de burocracias e tal, ele falou, não, porque a gente sabe que é muito importante para o seu currículo, porque quando você sai da faculdade e coloca no seu currículo que você ajudou a fundar a empresa júnior da sua faculdade, isso tem um diferencial. E eu já velho, né, mais velho que todo mundo ali, eu falava, cara, putz, eu quero fazer uma empresa júnior só porque é legal, não porque isso vai me trazer alguma coisa, entendeu? Tudo bem que ali talvez existem coisas diferentes, né? Eu era muito mais velho, hoje no meu currículo fundar uma empresa júnior não faz nenhuma diferença. Quer dizer, talvez faça, eu não sei. O ponto é, eu não estava fazendo por isso, entendeu? Nunca foi minha motivação. Ou talvez vai pegar mal, né, velho? O cara quarentão lá fundando empresa júnior pode até pegar mal. Não sei. Mas enfim. O meu ponto em relação à carreira aquilo que funciona para uns não funciona para todo mundo, né? Então, eu acho que tem muita gente que planejando os próximos passos que quer dar ali na sua carreira profissional, alcança esses passos, ao mesmo tempo que tem pessoas que não. E aí o ponto que a gente tenta equilibrar aqui é o seguinte: qual é a sua contribuição final para o trabalho que você está executando, entendeu? Então, por exemplo, quando você fala de resultado, qual é a colaboração que você está trazendo para esse grupo de pessoas que quer chegar nesse resultado, né?
Então, é onde eu busco me diferenciar, seja pelas coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, escrever, enfim, falar, né, dar essas palestrinhas quando me perguntam. Então, assim, a parte de comunicação, para mim, acaba sendo um diferencial no meu dia a dia, entendeu? E eu procuro sempre colaborar nesse sentido. Aí você fez uma última pergunta que eu esqueci. Vixe, acho que eu também já esqueci, mas o que eu ia falar aqui, complementando também ainda esse assunto, e até tentando trazer para um ponto de vista mais prático, pensando que o nosso público aqui tem bastante gente nova, é assim, como a gente trabalhou aqui nessa sala, quem está vendo o vídeo, né? Aqui nessa sala por alguns meses, ou quase um ano, com uma rotina bastante intensa, fazendo um marketplace juntos, né? Eu, Rafa e mais outras pessoas. E eu acho que tinha uma coisa que é muito legal e que hoje está cada vez mais raro, é que a gente não tinha muito escopo. Isso não quer dizer que era uma bagunça. O Rafa tinha um papel de produto, eu tinha um papel, sei lá, de líder técnico, o Denilson tinha um papel de dev. Só que quando a gente estava aqui junto, a gente estava aqui para resolver a tarefa, entendeu? Beleza, a gente precisa fazer um checkout. Cara, como que esse checkout vai funcionar? Então o Rafa falava de coisas de dev, por mais que ele não seja dev. Eu falava coisas de produto, por mais que eu não seja um cara de formação de produto. O Denilson era muito novo na época, mas também dava as opiniões dele. E com isso a gente chegava numa solução muito melhor. Então, aí que eu quero chegar no ponto da carreira ser maior que o resultado. Porque se a gente fosse realmente se preocupar com a carreira, talvez não faria sentido, né? Tipo, por que eu tô falando coisa de produto? Não, o Rafa é o cara de produto, ele vai definir tudo. E vice-versa. Por que eu vou dar uma sugestão de como isso pode ser no código, sendo que eu sou o cara de produto? Então, se cada um olhar só para sua carreira, a gente monta silos, né? Cada um trabalha no seu quadradinho, literalmente. E aí, quando essas coisas se conectam, elas podem não conectar, porque a gente perdeu um monte de oportunidade de conversar, de trocar ideia, de refinar a ideia. Então, eu acho que é isso que eu estou querendo dizer, né? Quando eu falei de focar na carreira e não no resultado. Não é que cada um vai ter o seu papel, mas o papel não pode ser maior que o resultado. Então, a gente tem que saber a hora de ceder e falar, não, não é o meu papel, mas eu vou fazer uma contribuição. E a gente fazia muito isso, né? Então, tipo, o Rafa ia além, desenhava a tela, dava sugestão de experiência, mesmo não sendo design também. Então, assim, por que a gente precisa ter essas linhas tão bem delimitadas, né? E aí tem uma outra confusão que eu queria até ouvir a opinião do Rafa, que ele está numa empresa relativamente grande, que é a questão de quando a empresa cresce, ela começa a compartimentalizar muita coisa e, obviamente, ela fica mais lenta. E aí o que eu também tenho observado é que tem empresas pequenas copiando modelos de empresas gigantescas. O modelo Spotify, por exemplo, para mim é um exemplo disso, de que isso aconteceu muito. Só que, pô, você está numa equipe de 600 engenheiros com problemas muito diferentes de uma equipe de 10, de 5. E aí parece que as pessoas tentam encaixar um mundo dentro do outro, e aí fica muito ineficaz, né? Porque você tem uma série de regras, uma série de coisas que não é necessário numa equipe pequena. E aí eu não sei nem como é teu dia a dia hoje, Rafa. Você tá mais para uma equipe gigante, uma equipe pequena? Você tem um quadradinho muito fechado? Não? Como que é o teu dia a dia? Cara, hoje eu sou PO de uma equipe de 9 pessoas, mas que deve aumentar aí nos próximos meses por conta de, enfim, de algumas decisões de plataforma, né? Você resolver algumas funcionalidades já para Android, iOS e web. Hoje eu só estou com web, então vai ser, eu vou ter aí alguns recursos de Android e iOS, tá? Cara, isso que você falou é interessantíssimo, até, enfim, é até injusto ter que falar sobre isso com pouco tempo. Mas beleza. Queria dizer o seguinte: tem um livro. Eu gosto muito de olhar para o Linus Torvalds, não para a pessoa, né, que tem essa questão assim. Mas talvez vocês não saibam, mas vão atrás desse livro. Tem um livro que o Linus escreveu que chama Just for Fun, entendeu? Então, assim, eu acho que muito do desafio nosso em relação à carreira e a mercado é tentar equilibrar isso que você está trazendo como talvez pontos negativos ou uma carreira estritamente focada em você mesmo, né? Ou só em resultado, né? Então, assim, por exemplo, isso que você descreveu, a gente trabalhando aí nessa salinha, se a gente tivesse, talvez, naquela época, colocando em primeiro lugar a nossa carreira, a gente nem estaria aí, entendeu? Então, o ponto just for fun, entendeu? Ou seja, faça as coisas porque são legais também, entendeu? E esse interesse, essa conexão que você tem que ter com o problema,
ela é muito mais legal. Então, assim, tem uma ideia que eu gosto muito de perseguir, que é, beleza, as coisas do mundo talvez já estejam resolvidas em relação a determinado problema. Mas se você for parar para resolver aquele problema, como você resolveria, né? Então eu gosto muito da ideia de pegar o time que eu estou sendo PO, né? Porque eu também não acho que o PO é o líder do time, e existe essa ideia também. Eu não quero ser essa pessoa, eu sempre brinco que eu não sou chefe de ninguém, né? Quando precisa ser chefe, eu sou, mas o PO não é chefe do time, entendeu? Mas de chamar a galera para pensar junto, entendeu? Porque existe mesmo essa compartimentização, né? Cada um na sua ali, e o dev passa a ser um mero executor, o que é algo menor do que um dev é, né? Então, assim, eu sempre falava pro Denilson, pro Fernando, né? Cara, eu não sou um arquiteto e você é o pedreiro, entendeu? Eu não sou um engenheiro e você é o pedreiro. Você não é um mero executor de luxo, porque hoje os devs ganham bem, né? A gente tem que pensar o problema junto, cara. Se a hora que você for resolver um problema que eu tô pedindo pra você resolver, a gente não pensou junto sobre aquele problema, putz, a solução com certeza não vai ser pior, não vai ser melhor do que ela pode ser. Porque você não está só executando algo que eu estou te pedindo, você está pensando junto comigo. Então, algo até que no meu time a gente começou a fazer, né, é que dentro das cerimônias e tal, das empresas grandes, o Scrum, Kanban e agilismo e tal, né, às vezes chega muita coisa pré-formatada ali. Então, tinha a tal da cerimônia do refinamento, onde eu ia apresentar uma história, né, e eu me senti um pouco da seguinte forma. Imagina que você é um pintor que ficou meses pintando um quadro e aí marca uma exposição para você apresentar aquele quadro. E aí você, no meio da exposição com o seu quadro lá na frente, alguém pergunta, por que isso é verde e não azul? Entendeu? E às vezes você nunca pensou naquilo ao longo desse processo que você ficou sozinho. Por quê? Porque você estava sozinho pensando naquilo, né? Então eu me sentia do tipo, eu ia apresentar a história e alguém perguntava, cara, por que você fez assim e não assado? Eu não tinha uma resposta, porque foi só eu que pensei naquilo sozinho. Então a gente começou a montar antes do refinamento o que a gente chama de um workshop, que é o quê? Eu jogo o problema e eu sou o que menos fala, entendeu? Eu jogo o problema e falo, galera, o problema é esse. O que vocês acham? Aí eu vou só acompanhando. Então teve um caso recente que foi muito interessante, que dado o problema, a galera começou a falar, a complexidade da solução foi aumentando, e eu fiquei quieto. Eu falei, puta, mano, algo que dá para se resolver de forma simples foi aumentando. Aí, naturalmente, conforme o tempo foi passando ali na cerimônia, a complexidade diminuiu e ficou mais simples do que eu tinha imaginado, entendeu? E aí o ponto é o seguinte, quando eu trazia aquela história, aí já formatadinha na história para o refinamento, não só teve mais gente que pensou junto comigo sobre o mesmo problema, como também se perguntarem por que isso é azul e não vermelho, eu vou falar então, porque no workshop a gente falou sobre isso e a gente achou melhor dessa forma, ou quando fica algo no ar e eu preciso tomar decisão, eu tomo a decisão e falo, eu achei que é melhor dessa forma. Entendeu? Mas eu não tirei isso da cartola e falei, vai ser assim, entendeu? Então, sim, pessoas diferentes juntas pensam melhor a solução de um problema, entendeu? E aí o cara, na hora que for desenvolver, ele fala, eu lembro quando me perguntaram sobre esse problema, então eu estou fazendo a melhor solução possível. E não a que o PO acha que é melhor, entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta filosófica, hein? Que eu não sei a resposta, obviamente, porque a gente não está fazendo nada combinado. Hoje, qual que é o impacto do seu trampo? Pode ser mais filosófico, pode ser mais exato, mas tipo, o que você fez nos últimos 3, 6 meses, assim, qual que é o impacto disso? Cara, aí é curioso, né? Porque, na verdade, é só um impacto que não é o que eu posso medir. Existem outros impactos que eu posso medir relacionado ao produto que talvez eu pudesse trazer aqui, ou não pudesse também, porque tem muita coisa confidencial. Ou não sabendo se é confidencial ou não, por precaução você acaba não falando. Cara, mas sinceramente, o melhor impacto que eu trouxe vai fazer um ano esse mês que eu tô no lugar onde eu tô, tá? É a certeza de que eu tô fazendo algo que eu gosto, da melhor maneira possível e com a minha saúde mental em dia. Porque, dado que a gente está falando, existem muitas pessoas que comprometem ou arriscam a sua própria saúde mental em torno, talvez, de
atrás de impactos que não passam pela sua qualidade de vida, entendeu? E a gente que já morou em São Paulo, a gente vê o quanto as pessoas abrem mão, às vezes, da sua qualidade de vida para serem reconhecidas em questões banais diante do que é uma qualidade de vida, entendeu? Então, o meu impacto que eu consigo medir é a satisfação de estar fazendo o que eu estou fazendo da melhor forma que eu sei fazer, com pessoas legais, com desafios importantes, no sentido de você se sente desafiado, você consegue corresponder àquilo, entendeu? E isso, pelo menos para o meu cérebro, me dá uma grande satisfação de não estar, digamos assim, comprometendo a minha saúde mental, minha qualidade de vida, só para ter um reconhecimento que se eu, sei lá, morresse amanhã, não valeria de nada esse reconhecimento, entendeu? Digamos que se eu morresse amanhã, fala, pô, pelo menos o Rafa tá de boa, tá satisfeito com o que ele tá fazendo, não se sente vendido para o sistema, né? Eu como um cara mais rebelde, antissistema. Então esse é o impacto que eu tenho no meu dia a dia. Eu tô dizendo o seguinte, tá? Só para resumir. Se amanhã eu começasse a acordar e isso me trouxesse vários problemas de saúde mental e qualidade de vida, independente do impacto de negócio que eu estivesse trazendo, isso para mim, na minha vida, estaria sendo totalmente deletério, entendeu? Totalmente desconectado daquilo que eu enxergo como propósito de vida mesmo, né? Foi de propósito que eu perguntei de forma aberta, né? Eu não falei impacto do quê, né? Só falei impacto para ver o que você ia falar, mas eu já imaginava que isso aí ia fugir do óbvio do que falar um número, né? Ah, faturamos 1 milhão a mais, né? Porque, tipo, sei lá, o que é isso, né? Só um número, né? E eu gosto muito de Simon Sinek, né? Que ele fala que quando a gente cria uma meta, aí a gente cumpre a meta. E o que é isso? Tipo, nada, é só algum número que a gente inventou, tipo, uma semana atrás, sabe? Então, assim, não importa tanto, né? Porque aí ele faz sempre a comparação da perda de peso, né? Então, se você vai lá, põe uma meta de perder peso e você não cumpre ela por 100 gramas, tipo, não importa, sabe? Você tá indo para um caminho que você decidiu que era melhor para você, né? Então, acho que o impacto tem muito a ver com isso, né? Que caminho que a gente tá trilhando? E aí você foi pro lado da saúde emocional, né? Tipo, cara, tô trilhando um caminho legal porque eu tô melhor emocionalmente do que eu tava antes, né? Então, o impacto, acho que é uma coisa que eu odeio de falar, de separação de vida e trabalho. Eu não acho que faz sentido muito assim, né? A gente é um corpo só, a gente vai sofrer de um lado, vai sofrer do outro. Então a gente tem que estar num trampo que é massa, a gente tem que estar também com uma vida que é massa, ou estar num caminho que a gente está buscando isso, né? Porque enquanto a gente tentar separar as coisas, a gente fica muito próximo de um mundo fabril, de um mundo robotizado, onde a gente vai, fica 8 horas lá morrendo e depois fica 12 horas vivendo, aí 8 dormindo e fica nesse ciclo maluco. Então acho que a gente tem que tentar fugir, né? Que é a roda dos ratos, né? Essa maluquice de ficar trabalhando num trampo ruim só porque você precisa dar grana. É lógico, né? Tem realidades e realidades. A gente está falando aqui do mundo de tecnologia, um mundo que está cheio de oportunidades, e a gente tem o privilégio de poder escolher, né? E o impacto pode ser esse mesmo, né? O impacto de ter mais tempo para a família, o impacto de ter mais tempo para os amigos, também é um impacto que a gente. E acho que até mais fácil de medir, né? Porque o impacto financeiro é uma parada meio bizarra, assim, que a gente não consegue transformar em felicidade, né? Por mais que todo mundo acho que vive buscando dinheiro, ou quase todo mundo, mas no final das contas a gente nem não consegue nem saber se isso importa tanto ou não, né? Cara, perfeito. Até porque, assim, se a gente adotar dinheiro como métrica de sucesso, apesar que antes disso eu quero reforçar, você falou em privilégio, é difícil reconhecer os privilégios, então sim, a gente tem, a gente é privilegiado, né? Ainda mais no Brasil, de poder hoje estar trabalhando com o que se gosta, na medida do possível, né? Assim, nem sempre chegam problemas que você gosta de lidar, mas no geral a gente é bastante privilegiado. Mas sim, métrica de sucesso como dinheiro, em comparação com outras carreiras, eu também não seria a minha métrica principal. Então, eu até costumo dizer, para reforçar, pessoal, quem está ouvindo a gente, que se você tem um perfil diferente do meu, não quer dizer nem que eu esteja certo e que você está errado e vice-versa, né? Eu gosto muito da ideia da gente tentar, num ambiente de trabalho, equilibrar esses perfis diferentes com pessoas que querem coisas diferentes e têm jeitos diferentes, né, em torno da solução do problema. Não vou nem dizer de um mesmo objetivo, porque também talvez seja muito coach, né? Mas assim, se você é aquela pessoa que fica melhor em silos
que planejando tal coisa alcança, tranquilo. Acho que o desafio é trabalhar com pessoas como eu, entendeu? Você vai ter que trabalhar, nem sempre todo mundo vai ser igual a você ali. Recentemente eu trabalhei com um cara que ele era muito aquele lobo solitário, entendeu? Você joga um problema para ele e ele traz a solução, mas assim, cara, ele na daily, nos outros lugares, ele não vai falar nada se ele não foi perguntado, entendeu? Mas tecnicamente ele é muito bom. Então, assim, ele tem que se encaixar em algum momento dentro de um time onde esse tipo de perfil tem o seu espaço. E era isso que eu tentava fazer com ele, entendeu? Tipo, não tentar padronizar muitas coisas. Então, acho que é isso. Tipo, o meu perfil acaba sendo esse, e não quer dizer que quem tem um perfil diferente está errado, né? Eu queria dizer o seguinte, dentro desse perfil talvez mais que eu chamaria de careta, certinho, né? Tem amigos meus que, cara, hoje sempre foram grandes amigos, hoje a gente tem idade próxima, são diretores, CEOs, CTOs aqui, para não citar nomes, né? Que, porra, tem talvez trilham a sua carreira dessa forma mais programada, digamos assim, com expectativas onde eles conseguem correr atrás, né? Mas, primeiro, a gente não deixou de ser amigo, de estar próximo, né? E outra, eu até escrevi um livro de ficção uma vez chamado Coração Virgular, quando eu percebi que, às vezes, algumas pessoas ou exigiam isso de mim, você tem que sempre ter uma decisão final, né? Um ponto final. Então, a busca pelo ponto final sobre determinada questão. E eu, do meu jeito, estava sempre atrás da vírgula, entendeu? Ou seja, eu construí uma frase, vírgula, eu já estava pensando no que vinha na sequência, e não tanto na decisão, no resultado, no ponto final, entendeu? Então tem um pouco disso aí, do meu viver no mercado de trabalho. Eu acho que uma coisa que a gente provavelmente concorda aqui, e a gente não concorda em muita coisa, né? A gente tem formas bem diferentes de ver o mundo, mas é essa questão do trabalho num ambiente colaborativo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem da hora que a gente conseguiu construir juntos quando a gente estava trabalhando no Bmark, né? Que é esse marketplace que eu citei no começo. E eu acho que a gente precisa, nesse mundo mais virtual, a gente precisa criar formas mais eficientes também de colaborar. Eu acho que esse é o nosso grande desafio aí, talvez da próxima década, pós-Covid, com um monte de gente que não estava acostumado nesse ambiente virtual, para a gente conseguir ir recapitulando tudo que a gente falou aqui, né? Então, pô, tem uma carreira que não é centrada em você mesmo, a gente tem um ambiente de trabalho que é divertido, a gente tem um impacto que não é só financeiro. Então, se a gente começa a ficar muito isolado, isso vai ser muito difícil, né? E eu acho que tem equipes, tem times que estão cada vez mais isolados, as pessoas estão cada vez mais separadas, porque uma coisa é fato, né? No ambiente físico é muito mais fácil você interagir e muitas vezes você não tem nem opção, né? Porque você tá lá na frente da pessoa, você não vai poder tipo fechar a porta. No online você tem, né? Você não abre a câmera, né? E acabou. Então, assim, tem umas coisas que eu acho que a gente vai ter que superar juntos aí, né? Como empresa de tecnologia eu tô falando aqui, né? Óbvio que tem várias empresas que continuam tudo presencial, mas eu acho que isso é um desafio muito grande. E, sinceramente, por mais que eu tô desde 2011 trabalhando remoto, na verdade até 2010, ainda acho que é uma parte bem ruim do remoto, a questão da celebração, da colaboração, e eu não sei uma solução, sabe? É só que uma confissão de um problema que eu vejo só aumentando, e acho que a gente está bem longe de uma solução. Não sei se tem alguma prática, alguma coisa que você quer compartilhar dessa parte de, cara, como fazer um ambiente remoto mais prazeroso ou mais divertido? Não sei, tem alguma coisa que o teu time faz hoje que você acha da hora? Você chegou a falar um pouco dos rituais, mas tem alguma coisa que você acha que é boa ou alguma coisa que, putz, velho, também acho que é ruim isso aqui? O que você tem para falar desse mundo remoto? Cara, bastante coisa. Eu tenho também o privilégio de trabalhar remoto desde 2014, né? Então tem 8 anos que eu trabalho remoto. Tem várias coisas aí. Acho que a primeira coisa para mim, não existiria no mundo ideal, ou talvez para algumas empresas esse mundo ideal já existe, uma dicotomia entre remoto ou presencial, entendeu? Acho que a gente até já falou sobre isso. Eu acho que o ideal tem pessoas que funcionam melhor no remoto, tem pessoas que funcionam melhor no presencial, tem pessoas que gostariam de viver de forma híbrida entre um e outro, que eu acho que é o meu caso, entendeu? Eu gostaria, por exemplo, de um dia
trabalhei uma semana remota, eu falo, hoje eu vou trabalhar presencial. E ir num lugar e ter pessoas lá, entendeu? Com quem eu pudesse interagir, às vezes do meu time, às vezes não do meu time. Então eu acho também que é errado você pensar só entre uma coisa ou outra, entendeu? O ideal seria você se permitir, enquanto empresa, a pensar da seguinte forma: do perfil de funcionário que eu tenho, qual é o melhor ambiente onde eu posso extrair a melhor produtividade dele, entendeu? E aí você tentar reproduzir isso de uma forma que funcione. Estou dizendo isso até porque a gente teve... É louco isso pensar, né, cara? Eu acho, até um parênteses, o que aconteceu com a gente na pandemia nos últimos 2, 3 anos tem sido até deixado de lado e as pessoas têm falado pouco sobre isso, tá? Eu acho que isso deveria ser abordado de forma mais direta, do tipo, cara, você entendeu o que aconteceu? No mundo inteiro parou, ou seja, isso vai ficar marcado na história como um registro. Você participou desse evento, muitas pessoas morreram, entendeu? Mas, de toda forma, diante desse evento trágico, muitas empresas, para sobreviverem, aceitaram o trabalho remoto e, em várias circunstâncias, isso trouxe resultados inesperados, né? Ou seja, bons resultados. Ou seja, mostra o quanto as empresas, esse foco só em resultado, acaba sendo uma mentira quando ela não está aberta a modelos de trabalho, onde o resultado dela seria melhor só porque ela tem que abrir mão da sensação de controle que ela tem, né? Então eu acho que assim, dentro do meu trabalho hoje, eu como um trabalhador 100% remoto, algumas dicas que eu dou, cara, tenta sempre abrir a câmera, entendeu? Porque isso de uma forma ou de outra aproxima um pouco mais as pessoas. Eu até tô com uma bagunça aqui, eu brinco, todo mundo que abre a câmera no trabalho usa o filtro, né? Eu falo que eu gosto do filtro orgânico da realidade, então eu nunca coloco filtro nenhum, até porque eu, usando Linux, o Teams no Linux não tem filtro. Então eu também falei, foda-se, eu vou só usar o orgânico agora. Então eu acho que vocês não devem estar vendo um colchão aqui, uma bagunça aqui e tal, mas para mim tanto faz. Então abrir a câmera e sempre que possível procurar encontrar as pessoas ao vivo, né? Então, por exemplo, eu vai fazer um ano que eu trabalho nesse lugar que eu estou hoje e há cerca de um mês atrás eu estive em São Paulo e todas aquelas pessoas que eu vejo online todo dia eu pude encontrar ao vivo. Se a gente for pensar do ponto de vista de produtividade, do meu modo de produzir remoto, eu sou muito mais produtivo. Então, ao vivo, eu sou menos produtivo. Porém, essa conexão que você forma com outros seres humanos, né, que tem essa fatalidade de sermos seres humanos, então a presença um na frente do outro é uma questão, é um vínculo totalmente diferente do online, entendeu? A gente que trabalha com internet desde antes da internet existir, quer dizer, com computação, com computadores, antes da internet ser a norma, né, dos meios de comunicação, talvez tenha um pouco isso. Talvez quem nasceu já 100% internet não reconheça tanto o valor das conexões presenciais, entendeu? Mas foi muito importante esse vínculo que eu formei com o meu time, estando lá presencialmente com eles, entendeu? Então, de dicas mesmo abrir a câmera, sempre tentar se comunicar. Eu acredito que 90% do nosso trabalho é comunicação, presencialmente ou não, tá? E até eu brinco que todas as metodologias que criaram de trabalho, agilismo, XP, enfim, outras mais antigas e tal, eles estão sempre tentando remediar questões de comunicação, entendeu? Eles tentam sempre, em algum momento, ou melhor, tentando resolver problemas de comunicação, eles criam frameworks que no final servem só para as pessoas se comunicarem, entendeu? Mas isso é uma teoria que eu tenho. Então, se comunicar, abrir a câmera e sempre que puder encontrar as pessoas. Então, assim, você que só trabalha remoto, mas final de ano tem algum evento onde vai rolar as pessoas, faz um esforço para ir, porque, principalmente agora após pandemia, né, é um vínculo importante que você estabelece com quem você trabalha. E esse vínculo faz diferença no seu dia a dia. Show. Para a gente fechar, minha pergunta de sempre, que eu sempre sou curioso sobre isso, o que foi a última coisa que você consumiu? Qualquer coisa, pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser YouTube, Instagram, sei lá, Twitter. Cara... Não pode mentir, hein? Você pensou muito, acho que você tá querendo esconder o último. Não, é que você falou consumiu, eu ia falar cerveja. Mas, na verdade, eu voltei às minhas origens no sentido de
tá consumindo bastante vinil, né? Que é algo que eu sempre gostei de fazer. Então, ontem de noite eu parei para ouvir o disco de 67 do Frank Sinatra com o Tom Jobim. E inclusive vai estar à venda amanhã no Balaio lá, né? Que eles cantam Garota de Ipanema. Muito marcante, inclusive eu vi isso em vinil. Então a última coisa que eu consumi de ontem para hoje me marcou foi poder ouvir em vinil esse disco histórico do Frank Sinatra com o Tom Jobim cantando Garota de Ipanema, entre outros sucessos, né? Isso é uma curiosidade também, porque era quando o Brasil, há cerca de 40 anos atrás, ou quase 50, estava no auge, né, no sentido de influência cultural. Então a bossa nova, criada no Brasil, estava sendo gravada por um dos grandes expoentes da música americana, né? E o Brasil era pop naquela época, hoje, coisa que hoje eu acho que não é tanto quanto já foi nessa época. Muito bom. Muito bom. Acho que a gente falou só por um monte de assunto sem conexão nenhuma e terminamos com Tom Jobim e Frank Sinatra para fechar com chave de ouro. Mas foi bom o papo, fazia tempo que a gente não se falava. Quem sabe a gente se encontra na feira amanhã ou depois de amanhã. E tamo junto, vamos ver se a gente faz novos papos, talvez com assuntos mais focados, mas esse eu queria falar de várias coisas aleatórias para ouvir tua opinião. Eu acho que foi bem legal. E a gente estamos nessa, pode falar o que você quiser. E quando quiser, o canal está aberto para a gente bater papo e falar. E até no Code for the Win, né, que é onde esses vídeos são publicados, você já está convidado de novo, agora gravando, para também dar a sua influência e dar a sua mentoria lá sobre produto. Então, o Rafa Braga está começando um módulo novo de produto e pode ter participações especiais suas também, seria super bem-vindo. Legal, pô, agradeço, é sempre uma satisfação falar contigo, agradeço o convite. Espero sim que a gente se trombe aí nesse final de semana. E, cara, só chamar, assim, eu acho que esse papo foi bom justamente por ele não ter pautas muito definidas, dá espaço aí para eu viajar bastante. E você aí que tá ouvindo a gente, pô, obrigado aí pela atenção. É sempre muito bom ser ouvido, ainda mais quando perguntado, né? Falou, galera, tamo junto, até o próximo. Abraço, valeu!